Descascar a banana, descabelar o palhaço, afogar o ganso. DJ. Existem muitos e muitos termos para se referirem à mesma ação, e se você clicou nesse vídeo, você sabe muito bem do que eu tô falando. Mas beleza, você que tá assistindo agora entende muito bem disso, é um mestre. Mas e os personagens de Jujutsu Kaisen, será que eles fazem isso? Vamos lá então, começando pelo protagonista, Itadori. Quando todo pergunta qual seu tipo de mulher, ele fala que gosta das altas e com bundão, tipo a Jennifer Lawrence. Além disso, ele é um adolescente e se liga no pôster que ele tem no quarto. É óbvio que o Itadori é um especialista na arte. Mas e o Megumi? O Megumi já é bem oposto ao Itadori, né? Na hora que o Todou pergunta pra ele, ele fala que gostaria de uma garota com personalidade. A parada é que o Megumi passa toda essa vibezinha de nerd, um cara super introvertido. Só que esses aí tendem a ser os piores. Então talvez ele secretamente seja um dos piores de todos. Mas como ele não deu nenhum indício, além dessa suspeita aí baseada em estatística, eu vou colocar que não. Inclusive, pra mim, ou ele nunca fez isso na vida dele inteira, ou ele faz simplesmente 5 vezes por dia. Mas eu tô pendendo mais pra primeira opção. Ele tá salvo. E pra finalizar o trio dos protagonistas, temos a Nobara. Olha pra ela, mano. Ela é o que os americanos chamam de bad bitch, mano. Olha pra ela, cara. Você acha mesmo que ela não faz esse tipo de coisa, mano? Uma moça como ela, cara, pra mim ela faz 750 vezes por dia, mano. É viciada, imparável. Ainda mais que ela vivia no interior que não tinha literalmente nada pra fazer. Ela deve ser uma daquelas que gasta dinheiro com Gun, mano, que compra pack, que assina OnlyFans. E, inclusive, ela se orgulha disso. Não necessariamente ela vai sair por aí falando, mas ela também não se importa, pra ela não tá errado e nem algo vergonhoso. E agora, indo pro personagem que originalmente era pra ser o protagonista, temos o Yuta. Antes de entrar pra escola Jujutsu, ele era aquele garoto todo santinho, todo do bem, tímido, com medo das coisas. Eu não acho que aquele molequinho ali fazia esse tipo de coisa, não. Agora, depois de entrar pra escola Jujutsu, que ele já mudou o corte de cabelo, ficou bem mais pra frente, agora o cara é, mano, alfa. Aí sim, eu acho que ele faria sim esse tipo de coisa, só que moderadamente, sabe? Não é viciado nem nada, simplesmente faz às vezes. A parada é que ele tem a Rika. Como que ele vai fazer esse tipo de coisa com a Rika ali, mano? Imagina que desconfortável. Então não tem como, mano. E eventualmente ele se casa com a Maki e eles até têm filhos, então o cara não precisou muito disso também não. Bora lá então cobrir os estudantes da escola de Kyoto. O Mekamaru nem tem o que fazer, o cara nem conseguia fazer isso, mano. Ele mal mexia o corpo dele direito. E fazer com os robôs, pelo amor de Deus, né? Agora o Todou. Por incrível que pareça, eu não acho que o Todou faz esse tipo de coisa. Primeiro que ele é um cara bizarramente pra frente, ele é um cara musculoso, ele conversa com todo mundo, ele fica perguntando o tipo de mulher das pessoas. Eu tenho a impressão que ele não é o cara que ia simplesmente parar ali no quarto dele, mano, e ficar fazendo essas coisas ali, tá ligado? Ah, mas ele é super mega hiper fã daquela idol lá. Eu não acho que o Todou seria aquele cara de tipo, caralho, mano, eu vou ficar o dia inteiro olhando pras fotos dela e fazendo coisas, pensando nela e não sei o que. Eu acho que ele é mais aquele cara que vai idolatrar tanto ela, mas tanto ela, que colocar ela num nível onde ele não é nem digno de fazer isso. Tipo, como se ele verdadeiramente amasse ela, tá ligado? Não de fazer esse tipo de coisa, mas de amar mesmo, genuinamente. Então meu veredito é que o Todou aqui é inocente, ele é puro. Mas ele com certeza já fez isso, não tô dizendo que ele nunca fez. Tô dizendo que ele não é um cara ativo. O Noritoshi Kamo, eu diria que ele não faz. Ele simplesmente é um cara sério e centrado demais. Eu acredito que ele tem preocupações maiores e não se importaria com isso. A Mio hoje em dia não faz mais, mas com certeza fazia pensando no corpo verdadeiro do Mekamaru, já que ela amava ele bizarramente, mas não tinha como fazer nada, né? Porque robôs. A Mai com certeza fazia. Ela, de certa forma, é bem parecida com a Nobara, né, mano? Ela é uma bad bitch. Ela não quer nada da vida, ela não se importa com as coisas, não faz questão de treinar, foda-se tudo, foda-se o clã Zenin, empoderação. Ela com certeza fazia. Daí tem aquele velho da guitarra, na idade dele o bagulho nem funciona mais, ele não consegue fazer nem se ele quiser. E com isso acabamos com os relevantes da escola de Kyoto. Bora lá pro restante da escola de Tóquio. Já que eu já falei do Yuta, bora falar dos outros estudantes do segundo ano. O Panda com certeza não faz, simplesmente não tá no cérebro dele, ele é tipo um panda. O Inumaki também com certeza não. Ele é completamente calmo, sereno, quieto, na dele, reservado. Ele provavelmente tem até nojo. E a Maki, apesar de cair na mesma categoria de personagem da Nobara e da Mai, eu acredito que ela não faça. Isso porque ela é bizarramente centrada no seu objetivo principal. Ela claramente tem um foco muito maior ali. Tudo bem que naturalmente poderia ajudar, né, pra, sei lá, desestressar, mas eu não acho que seria algo da personalidade dela, não. Acho que ela tem coisas melhores pra fazer e realmente se foca muito no seu objetivo. E depois apareceu o Yuta. E bom, quanto aos estudantes do terceiro ano, que no caso já nem fazem mais parte da escola, eu acredito que o Hakari e a Kirara não fazem. Eles são um casal, né? Eles não precisariam fazer isso individualmente, cada um na sua parada, não. Mas, antes deles serem um casal, eu acredito que o Hakari fazia sim e a Kirara não. O Hakari, pô, é óbvio, mano, ele com certeza usava droga, bebia, ele simplesmente é o cara que tá meio perdido ali, ele com certeza fazia. E a Kirara é basicamente o oposto, eles são, né, o duo ali, é o cara completamente errado e é completamente certinha. No caso, nessa época, a Kirara era um cara, né? Mas mesmo depois da transição, eu não acredito que tenha mudado muito não, até que começou a namorar com o Hakari e daí, enfim, não tem mais porquê. E bom, daí temos os funcionários da escola. A Shoko eu acredito que faça. Ela é uma pessoa que já tá meio cansada da vida, sabe? Ela fuma, ela já tá meio que tipo, caraca, essa parada aqui já não aguento
aguento mais, mano, ela não se importa com as coisas. Eu não dou certeza nem nada do tipo, mas eu diria que ela faz e nem gosta tanto assim. Ela simplesmente faz e é isso aí, ela faz por fazer. E com isso, o único relevante que teriam que comentar que sobra da escola de Tóquio é o Gojo, mas eu vou falar dele um pouco mais pra frente. Bora falar dos feiticeiros em geral agora. Eu não acredito que o Nanami faça isso, não. Ele é um cara muito centrado, muito metódico. Ele parece que aproveita a vida de outras maneiras. Ele provavelmente, se perguntasse sobre isso, ele ia começar a falar como isso vicia o cérebro e que não é interessante, não sei o que, e dopamina. Ele também é completamente depressivo, ele não deve ter vontade nenhuma. Com certeza ele não faz. E eu acho que as exatas mesmas coisas que eu acabei de falar pro Nanami também valem pro Higuruma. E daí tem a Mei Mei. A Mei Mei é um caso complicado, porque ela tem muito dinheiro, muito. Eu não sei dizer se ela faria esse tipo de coisa, mas ela com certeza fica, sei lá, pagando prostitutos. Sei lá se esse é o nome. Mas talvez ela faça sim. Eu não dou certeza, mas eu acredito mais que ela faz do que ela não faz. Ainda mais considerando a personalidade bem esquisita dela, né? Eu vou evitar entrar muito em detalhes aqui. Se você já viu Jujutsu, você sabe. Daí temos os feiticeiros principais do clã Zenin, tipo o Naoya e o Naobito. O Naobito já tá velho demais pra isso, e o Naoya eu não acho que faz. O Naoya simplesmente odeia muito mulher. Ele não é nem aquele cara que, tipo, odeia mulher e trata elas como objeto e usa elas e não sei o que. Ele detesta mesmo, mano. Ele com certeza, se ele vê uma mulher ali pelada, ele já fica tipo, ai que nojo. Igual eu quando vejo que você assistiu o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu nem considerou virar membro pra ter acesso a vários benefícios legais. Agora voltando ao Naoya. Mas ao mesmo tempo ele também não é gay, tá ligado? Com certeza ele não faz. Daí tem o Geto. O Giga confirmou que o Geto era mais popular com as garotas do que o próprio Gojo. Ele também era adolescente ali bem pra frente e tal, ele não era todo nerdzinho não. Mas ainda assim eu acho que ele não fazia. Apesar de ser um cara bem brincalhão e pra frente, por se dizer assim, ele ainda tinha uma personalidade, um código de honra, por se dizer assim, bem estrito. Os fortes têm que proteger os fracos, não sei o que, vamos nos dedicar, vamos treinar. Eu simplesmente não acho que ele perderia tempo com esse tipo de coisa. Ele parece que tinha coisa mais interessante da vida. E daí depois ele começou a ficar completamente depressivo. Se antes ele não fazia, agora que ele não fazia mesmo. E se antes ele fazia, com certeza agora ele parou. E depois ele largou a escola e começou com o objetivo dele de eliminar todos os primatas. Daí nesse ponto ele com 100% de certeza já não fazia mais. Então no pior dos casos ele fazia muito antes, mas depois foi ficando depressivo e parando pra nunca mais fazer. Mas eu ainda assim acho que ele nunca foi de fazer mesmo não, embora já tenha experimentado, obviamente. E com certeza o Gojo perguntava pra ele se ele fazia e ele ficava com vergonha, independente dele fazer ou não. E daí nós temos os jogadores do jogo do abate. Eles acabaram de reencarnar no jogo do abate, então com certeza eles não estão pensando muito nisso e tem coisas melhores pra fazer. Até porque a maioria deles ali são super mega psicopatas e se divertem de outras formas. A parada é que eles viveram muito antigamente, então talvez eles sejam muito suscetíveis às coisas que existem hoje em dia. É tipo quando a gente descobre uma tribo indígena e dá tecnologia pra eles, aí a primeira coisa que acontece é eles ficarem viciados em conteúdo adulto. Isso provavelmente aconteceria com grande parte dos feiticeiros reencarnados, tirando os que realmente têm uma personalidade muito forte com um objetivo muito grande, tipo o Kashimo, o Auro, o Ryu. Esses aí mesmo fora do jogo do abate, quando eles estavam vivos há muito tempo atrás na era deles, com certeza também não fizeram. Naquela época a parada simplesmente era diferente, não tinha conteúdo assim pra ver, era muito mais difícil, muito mais chato, e muitos aí nem pensam nesse tipo de coisa, tipo o Kashimo. Com certeza o Kashimo morreu virgem, por exemplo. O cara era tão mais forte que os outros que simplesmente não conseguia se conectar com ninguém, não tinha amigos e vivia numa solidão. A Uro era completamente devota ao clã dela, não pensava em nenhuma outra coisa. E por aí vai. A Hana, por outro lado, com certeza fazia, é só ver a obsessão dela pelo Megumi. Ela entra naquela categoria do que eu falei, ela é super mega timidazinha, mas mano, quando ela tá sozinha com certeza é diferente. Isso até a Anja reencarnar no corpo dela, né? Aí não daria mais. E o Takaba eu acho que não faz não. Simplesmente não, ele com certeza não faz. A Yuki, por outro lado, com certeza faz. Mano, só olha pra ela. Ela foi quem criou a parada de perguntar o tipo de mulher da pessoa. Olha a personalidade dela, ela é super mega pra frente. Ela é aquela mulher que dá em cima do cara, chama ele pra sair, paga, busca ele, dá carona, depois deixa ele em casa. E ela tava apaixonada pelo Chozo, imagina as coisas que ela não tava pensando. Se até o fandom tava pensando coisa com o Chozo, imagina ela. O Chozo, por outro lado, eu não acho que faça isso. Eu nem sei, honestamente, se ele tem partes masculinas, vamos colocar assim, porque ele é um feto da pintura da morte, então pode ser que ele nem tenha. Mas de qualquer jeito, mesmo se ele tiver, eu honestamente acredito que ele tem, ele não faz não, com certeza não faz. Ele tá muito mais preocupado com a família dele, tem problemas muito maiores pra resolver também, ele consegue felicidade de outras formas. A Mestre Tengen eu tenho minhas dúvidas, porque a gente honestamente não sabe tanto da personalidade dela, além de que ela é uma pessoa bem focada nos seus objetivos, que no caso é o bem maior, né? E ela tá disposta a fazer o necessário pra que o bem maior dê certo, e que o mal não vença. A parada é que, pô, ela passou tipo mais de 1000 anos dentro das barreiras da escola Jujutsu sem fazer basicamente nada. Alguma hora o tédio bate, né? Com certeza. E daí a gente tem o Kenjaku, que também passou esse tempo todo vivo, só que andando por aí. Com certeza o Kenjaku já fez. Toda a parada do Kenjaku é sobre como ele tá basicamente muito entediado e quer fazer coisas simplesmente porque ele quer ver o que vai acontecer e quer evoluir o Jujutsu do mundo. Ele literalmente diz que quer fundir todos os japoneses em um único ser simplesmente pra ver o que vai acontecer, porque ele não consegue imaginar
imaginar como seria. Aí ele fica tipo, será que seria um bagulho gigante? Será que seria uma coisa muito feia? Caramba, eu quero muito descobrir. Ele é só louco, mano. Com certeza ele já fez. Uma hora o Ted vence todo mundo e o Kenjaku viveu o Ted. Imagina as possibilidades, o monte de corpo que ele já teve. Ele possuiu o corpo da mãe do Itadori e ficou com o pai do Itadori. Esse cara não tem limites. Daí tem o Toji. Eu não acho que o Toji tenha feito. O Toji gostava de apostar, gostava de beber, mas eu não acho que essa parada era pra ele, não. Ele realmente amava muito a esposa dele. Ela literalmente mudou completamente ele. Depois que ela morreu, ele entrou numa depressão fodida e, mano, com certeza ele não fazia. Daí tem a Yorozu, que com certeza faz, inclusive pensando no Sukuna, já que ela é bizarramente apaixonada e obcecada por ele desde a Era Heian. O objetivo inteiro dela é se casar com o Sukuna. E olha a personalidade dela, ela é completamente depravada, mano. Com certeza ela faz. Fazia, né? Morreu. Por Uraumi eu acredito que não tenha feito. Ele simplesmente é devoto demais ao Sukuna pra pensar em literalmente qualquer outra coisa. No momento em que o Sukuna morre, ele instantaneamente se mata. E não é como se a relação dele com o Sukuna fosse uma coisa romântica pra ele fazer esse tipo de coisa pensando no Sukuna. Uma parada mais pai e filho mesmo. Então ele com certeza não faz, nem nunca fez. E agora chegou a hora do Sukuna. O Sukuna simplesmente é louco. Ele é completamente fudido. Ele é muito maligno, ele gosta mesmo de matar e de pisar nos fracos, e ele também é canibal. A parada é que eu não acredito que ele seja pervertido, sabe? Ele com certeza nunca fez e nem tem interesse nesse tipo de coisa. Ele simplesmente não enxerga o mundo desse ponto de vista. Ele não enxerga as pessoas desse jeito. Ele provavelmente nem pensou em fazer isso e deve achar nojento. A primeira coisa que ele falou quando apareceu em Jujutsu Kaisen, tipo 1000 anos depois da Era Heian no mundo moderno, foi aonde estão as crianças e as mulheres. Mas isso com certeza não foi numa tonalidade terrível de perversão, sabe? O cara não é esse tipo de gente. Beleza, que ele queria matar e canibalizar crianças e mulheres, o que também não é muito legal, mas nada pervertido. Olha a reação dele quando a Yorozu tava falando aquele monte de coisa de se casar e não sei o que. Mano, o Sukuna tem outros focos, ele tem outros objetivos. E com isso chegamos ao Gojo. Independente se ele faz algo ou não, com certeza ele é o personagem que a comunidade mais faz coisas para. É louco, eu já vi umas paradas no TikTok de umas fãs do Gojo aí, mano, bagulho bizarro mesmo, de provar que a sociedade tá perdida. E bom, eu não acredito que o Gojo faça esse tipo de coisa. Pelo menos o Gojo adulto eu tenho certeza que não. O Gojo adulto é aquela coisa, ele tá completamente depressivo, por incrível que pareça. Mesmo que ele haja feliz ao redor de todo mundo, ele é um cara que já tá realmente bem na merda psicologicamente. O cara perdeu o único melhor amigo, ele também vive numa solidão bizarra porque se considera superior a todo mundo, e ele realmente é superior a todo mundo. Quase todo mundo enxerga ele como uma arma, ele tem um monte de problema, simplesmente é depressão demais pra ele fazer esse tipo de coisa. Já o Gojo adolescente não era esse o caso. Ainda assim, eu acho que ele não fazia. Ele com certeza já fez em algum momento da vida, simplesmente pra ver como é que é, mas eu acho que ele tinha mais interesse nas outras coisas da vida. Tipo, era simplesmente mais divertido ser um feiticeiro e ser Satoru Gojo do que fazer esse tipo de coisa. Não tinha pra quê. Ele era mega ultra popular com as garotas e ainda assim não dava muita atenção pra elas, igual acontece com basicamente todos os feiticeiros Jujutsu. Porque eles têm realmente coisa melhor pra fazer. Você ser um feiticeiro forte simplesmente já é muito interessante, já te dá outras missões e coisas importantes. Você naturalmente precisa estar focado naquilo e realmente viver aquilo, igual o Sukuna. O Sukuna só via graça naquilo. É por isso que ele chegou onde ele chegou. E eu também não acredito no romance dele com o Geto, não. Tô completamente contra esse chip, completamente. Pra mim é a coisa menos real e existente de todas. Eles são simplesmente bizarramente mega ultra hiper amigos mesmo, o que honestamente é muito mais legal. Porque um casal já é de se imaginar que eles vão, sei lá, se tratar muito bem, serem super próximos, se sacrificar um pelo outro e ter uma relação bem foda. Agora, quando isso acontece com amigos, tipo amigos que são tão próximos e se importam tanto um com o outro que eles realmente se alteram muito assim e caraca, é muito mais impactante do que quando é um casal. E no geral eu simplesmente não acho que nenhum dos dois sejam gays e é isso aí.